do jeito que os cristãos ferraram com a obra de Jesus, os budistas ferraram com a obra de Siddhartha Gautama, infelizmente. Falando um português um pouco chulo, é isso. O que é que a gente precisa entender por trás de Siddhartha Gautama? É que, assim, a primeira religião que surgiu no mundo chama-se Jainista. Os Jainas. Quem eram os Jainas? Eram os antigos dravidianos que moravam onde hoje é o Paquistão e a Índia, nas cidades míticas de Mohenjo-Daro e Harappa. Nesse tempo surgiu algo estranho. Surgiu uma corrente de Tirthankaras. Que diabos é isso? Tirthankaras são 24 seres que formaram uma espécie de aura catena. Que diabos é aura catena? Uma corrente dourada, ligando o caos ao paraíso. Tirthankara significa fazedor de val, ou seja, eu estou numa margem, tem outra margem, eu crio um val, ou seja, eu crio uma ponte. Para cruzar. Então, os Tirthankaras, na história Jaina antiga, isso é de uma preciosidade sem tamanho e ninguém conhece. Foram os primeiros a criar essa val, essa ponte, este val, essa ponte, entre o paraíso e o caos gerado pela criação. Certo. Defeituosa. E eles estavam fazendo isso, tentando descobrir até onde eles iam. E o que é que houve? Apareceu o ser humano à moda do pecado original de Eva. O 24º Tirthankara, chamado Jina Mahavira, nasceu na mesma época em que Kapila, Patanjali e Siddhartha Gautama nasceram. E quando Siddhartha Gautama conseguiu se iluminar, Jina Mahavira, o 24º Tirthankara, chegou à conclusão que os Tirthankaras não mais precisavam existir, porque finalmente um ser humano tinha chegado no topo. Estou respondendo agora a sua pergunta. Mas qual é o detalhe? Os Tirthankaras, então, deixam de existir a partir de Jina Mahavira. Foi o 24º. O 23º foi um cara chamado Parsva. O 22º, um cara chamado Aristanemi, que era irmão de Vasudeva, pai de Krishna. Ou seja, a história vai para trás. Então, Jina Mahavira foi o último. Como Siddhartha Gautama deu o show dele, eles disseram, bem, os humanos agora aprenderam o caminho, porque Siddhartha Gautama conseguiu cruzar o caos para o paraíso. Mas qual é o problema de Siddhartha Gautama? Aí eu vou contar uma lenda dos budistas antigos no tempo do Ceilão, antigo Sri Lanka. Essa lenda hoje não mais existe entre os budistas, mas está registrada, está escrita. Dizem que Brahma, na sua demência no universo vizinho, quando ele viu que os Tirthankaras abençoaram Siddhartha Gautama, ele disse, esse humano chegou num ponto. Aí Brahma mandou 2 demônios, ou 2 deuses, o deus da morte e o deus da luxúria, chamado Yama e Kama, para quebrar a contemplação, a meditação de Siddhartha Gautama. Ele conseguiu? Durante 7 dias, Siddhartha Gautama embaixo da árvore Bo, depois de uma outra árvore. Na terceira árvore, quando eles estavam tentando, não conseguiram. Por quê? Aí é complicado. Um ser serpente chamado Mukalinda, um ser teriantrópico, metade serpente, metade humano, envolve o corpo de Brahma 7 vezes, enquanto ele fazia meditação para expulsar esses 2 demônios, para fazer com que os humanos conseguissem continuar, levar adiante aquilo que Eva havia feito lá atrás, que era desbloquear o cérebro humano, e agora Siddhartha Gautama tinha chegado. Nossa. Na melhor função de utilização desse grau de liberdade. Aí Brahma, quando viu isso, queria saber o que é que Siddhartha Gautama tinha percebido. Reza essa lenda do Sri Lanka. Só que Siddhartha, quando acorda, os budistas não contam isso. Ele resolveu não falar nada. Porque ele dizia, eu não vou conseguir contar nada do que aconteceu comigo nesse estado de iluminação. Não adianta falar. Só que Brahma queria que ele falasse.
Aí faz toda uma armação para convencer Siddhartha Gautama a começar a explicar para os monges o que tinha acontecido com ele, porque só assim esses seres do universo vizinho iriam saber o que é que um ser humano podia, na sua vida interior, perceber, coisa que nem Brahma, o Criador, consegue. Olhem bem o tamanho. Ou seja, nem era uma intenção de Siddhartha expor isso para os discípulos, foi. entre aspas. Siddhartha, ele foi levado por todo uma... que pediu a ele, aí ele foi se deixando levar. Mas ele nunca quis. Aí o que é que o budismo Mahayana fez 6 séculos depois? Esse negócio de você passar um bom tempo embaixo de uma árvore, numa caverna, sabe-se lá onde, tentando se iluminar, é egoísta. O que nós precisamos fazer é sermos devotos de Krishna, ou devotos de Buda. Buda não falou em Deus, Buda detestava a devoção. E vamos nos tornar pobres e pedir esmola para dar aos pobres, porque assim estaremos agindo em benefício do mundo. Isso chama-se budismo Ramayana, que diz que a atitude de Buda de se iluminar era algo egoísta. Olhem bem o tamanho da confusão. Aí a interferência das trevas para transformar a humanidade numa massa devocional em que você passa o dia inteiro cantando hinos a Krishna, a Buda, a Jesus, Os mantras. mantras, orações, o terço, mas trabalhar que é bom. Muitas vezes você nem entender, né, Despertar os o que você está potentes. falando. Você nem entende. Despertar os potenciais, não, eu estou ali cantando no contentamento permanente, só que ao meu redor é criança sendo estupenda. Ou seja, é um tipo de retardamento. É outra ignorância. Né? É um padrão de... Existem várias ignorâncias. A avidya é só uma delas. Kapila chamava, no Sankhya, ignorância, 3 tipos de ignorância. Uma delas chamava-se vatireka, que se refere aos tattvas, que cegam o ser humano. Buda, nas suas 4 nobres verdades, a primeira verdade que ele disse é, o mundo sofre, o sofrimento existe, toda a vida sofre. Sofre por quê? A segunda verdade. Devido a Trisna, T-R-S-N-A, Trisna, que é o que? Um tipo de ignorância. Que tipo de ignorância é esse? É o desejo ignorante. Que tipo de desejo ignorante é esse? O apego. Apego a pessoas, a nome, a dinheiro, a bens, a conceitos. É quando você a ideologias. Coleciona certezas, ismos, ideologias e se ferra. Buda chamava isso de trisa, desejo ignorante. Do apego. Apego. Então, assim, cara, já está tudo dito há muito tempo. Propõe o caminho do meio, que é o caminho sem trisa, ou seja, sem extremos, sem ismos, e aí chega o 4. Quando você caminha, então, pelo seu caminho, você atinge Nirvana, que é um estado de consciência superior, que o pessoal diz que é o paraíso. É um estado de consciência superior. São as 4 nobres verdades. Que não há mais sofrimento. É o grande... Não há ensinamento maior do que esse. Em lugar algum. Mas aqui não fala nem de Deus, nem de amor, nem coisa alguma. Sim. Fala de dignidade, fala de equilíbrio, fala de discernimento. Eis o problema. Os budistas dizem, não, isso é egoísmo. E por que Siddhartha não queria falar? Porque quem melhor transmitiu isso foi Hermes Trismegisto. Quando a gente compartilha uma realidade exterior, todos nós, em tese, vemos a mesma coisa. Podemos, então, discutir o que é que aconteceu. Todo mundo está vendo. Nem isso a gente consegue fazer mais, porque agora você cria narrativas falsas e transforma aquilo em verdade, e a verdade nunca vai ser percebida. Mas isso é no mundo exterior. Agora imagine se eu for contar algo que aconteceu na minha vida interior. Aí Hermes Trismegisto dizia, isso aí ninguém deve contar. Okay? Não dá para colocar em palavras. Porque você primeiro não pode provar. Segundo, você não pode colocar em palavras. Foi você que sentiu aquilo. Terceiro, que se você sentiu, não necessariamente o outro vai sentir igual. E não quer dizer que seja correto ou verdadeiro no sentido de... Mas aconteceu com você.
Então, assim, não é algo que seja imposto a ninguém e aquilo pode valer para você, mas talvez não seja validado por muitos ou não tenha função para os outros. Pode ser que cada um tenha o seu caminho. Por isso que Siddhartha não queria falar. Cada um tem que descobrir por si só. E cada um tem seu tempo.